No Getsemane, eles adentraram aquele lugar e reuniu os discípulos ali na entrada, e eles escolheram 3 discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeus. Esses 2 filhos de Zebedeus são aqueles que, quando em Lucas capítulo 5, versículo 11, eles estavam também pescando, e Jesus convidou Pedro, e eles, não só Pedro, mas eles, deixaram tudo, a Bíblia diz, deixaram barco, peixes, deixaram a pescaria e seguiram Jesus. Aqui Jesus, então, com os discípulos, na entrada do Getsemane, Jesus escolhe 3 e adentra aquele lugar escuro com os 3 discípulos. Isso quer dizer que havia os 12 discípulos, havia o grupo de Jesus, mas mesmo naquele grupo haviam alguns que tinham mais intimidade com ele. Sabe, a gente pode estar na igreja, nós podemos fazer parte de um grupo de obreiros, de evangelistas, nós podemos fazer parte de um grupo no WhatsApp, reuniões, mas não é o coletivo, não é o total, mas é o individual. Jesus, ele tinha o grupo, mas tinha alguns que ele tinha mais intimidade. E, e isso é importante para a gente, porque eu posso ter intimidade com Cristo, eu posso ter essa intimidade com Ele, e Ele me chamar para um particular. Ele pode falar assim, Joaquim, olha, chega para cá. Leia, você também, chega para cá. Juliano, Andressa, chega para cá. Eu deixei os outros aqui, eu quero que vocês estejam mais próximos de mim agora. E foi nesse contexto que Jesus, então, falou para os discípulos que eles aproximassem, porque a alma dele estava angustiada até a morte. E ele saiu para orar, e ali Jesus, então, começou o processo de oração. A irmã White conta que quando Jesus ele se retirou e naquela escuridão no Getsemane, banhado aquela noite com a claridade da lua, a uma certa distância de Jerusalém, ele se colocou então ali em oração, e os discípulos ficaram ali orando, ficaram em oração, ficaram em vigília. Eles ficaram em vigília. O que é vigília? Existe a língua portuguesa tem algumas definições de vigília. Tem uma definição que diz que vigília é longas noites, e essas longas noites podem até prejudicar a saúde. Vigília também é um estado de quem conserva desperto durante a noite. Isso também é vigília. Mas a melhor versão que eu achei de vigília é condição de quem vela, condição de quem está desperto, condição de quem está sempre acordada. Vigílias ou vigiar significa condição de quem está sempre acordada ou acordado. Essa achei a melhor versão. Jesus então começa a angustiar-se, ele estava em oração, e sai em oração, e quando ele falava com Deus, naquele momento os pecados recaíam sobre ele, o peso da humanidade, dos pecados da humanidade caía sobre ele, e ele em oração, ele levanta a palavra de Deus, diz que ele vai até os discípulos, e quando ele chega, eles estavam dormindo, aqueles que ele havia escolhido estavam dormindo, e ele acorda, e ele cita o nome de Pedro. Pedro, você não pode vigiar comigo 1 hora? O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E ele volta novamente. E aí ele, fazendo esse, esse processo de ir e vir, a última vez que Pedro ele voltou, a irmã White comenta que Pedro, quando ele estava vindo, quando ele voltou, que ele falou para os discípulos que eles deveriam acordar, porque que eles não estavam vigiando. E os discípulos, eles assustados, quando eles olharam para Jesus, a irmã White usa bem a seguinte expressão, que Jesus estava irreconhecível, porque o rosto dele ele havia suado gotas de sangue,
ele estava irreconhecido com o seu rosto de uma forma como se a sua expressão decaída, e os discípulos olhando para discípulo não reconheceu. E ela usa a expressão dizendo: se os discípulos não houvesse amparado Jesus, ele teria caído por terra, porque Jesus ele veio cambaleando de onde ele estava orando até os discípulos, e com a voz embargada, ele falou para os discípulos que eles acordassem, porque o espírito poderia estar pronto, mas a carne é fraca. E se os discípulos não tivessem o segurado, ele teria tombado por terra. De tamanho pecado havia recaído sobre o Senhor Jesus. E uma vez que isso aconteceu com ele, os discípulos seguraram Jesus, ampararam Jesus, com o seu rosto debilitado, porque os discípulos mal reconheceu que era Jesus quando eles o viram. Logo em seguida, então, a tumba chega, sabe? A turba chega. As pessoas estavam ali prontas com os sumos sacerdotes, soldados, e eles prenderam Jesus. E ali agora começa, então, toda aquela trajetória. Nós conhecemos a história que Malco, um dos que estavam ali, teve a sua orelha cortada. E Pedro, logo em seguida, Pedro ele correu, ele fugiu entre as árvores. E Jesus foi levado e Pedro acompanhava, mas de longe, distante, até que chegou em Jerusalém e Pedro então entrou. Quando Jesus ele estava já levado e todo machucado, Pedro queria saber notícias de Jesus, ele queria olhar para Jesus. Há 26 anos atrás, quando eu estava visitando a igreja pela primeira vez aqui na BBI, e houve um hino, cantaram um hino na igreja, que esse hino eu nunca esqueci. Talvez aqui alguém lembre desse hino. O nome do hino é Um Minuto Só. Não sei se vocês lembram. A letra é: uma luz brilhou em meu caminho quando andava triste e sozinho. Quando eu olhei a cruz, nela eu vi Jesus. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Esse hino, ele fala que bastou um minuto do olhar de Jesus. E Pedro, quando ele estava ali, ele conseguiu, sabe, ver Jesus de longe. Esse olhar foi um olhar também que Judas teve a oportunidade. Então, esses dois personagens, Pedro e Judas, né? Um ele negou, mas se arrependeu, e o outro ele entregou, ele traiu Jesus, mas ele não aceitou o perdão. Ele, tomado pelo remorso, ele teve remorso, mas não teve arrependimento. E Pedro, de longe, ele viu Jesus. E o texto diz que quando Pedro ele entrou, estava entrando em Jerusalém, havia três pessoas reconheceram e citaram ele aqui no texto, a partir do versículo 69. Primeiro, uma criada que estava à porta. Sabe a história conta que essa criada era prima daquele que ele havia cortado a orelha, prima de Malco. E quando ele entrou, aquela jovem conheceu: ah, você é um dos que anda com Jesus, o discípulo de Jesus. E ele logo se manifestou: não, não sou eu. E depois ele, quem sabe buscando informações, onde estavam algumas pessoas ali juntas, também reconheceu: ah, você também andava com o Nazareno. E por último, alguém diz: olha, você também estava com ele, porque a maneira que você fala te denuncia. Eu não sei como ele falou ali, ou se ele chegou a perguntar: amigos galileus, por gentileza, vocês sabem o, onde o Cristo ele foi levado? Aquele considerado como, como um perigo para, para as pessoas aqui. Vocês sabem para onde levaram Jesus?
talvez a maneira como Pedro falou o denunciou de que ele fazia parte do grupo de Jesus. E eu acho esse versículo uma beleza tão grande. Toda vez que eu leio esse versículo, para mim é como se eu dissesse assim: olha, se em algum momento eu estiver afastado de Cristo, eu estiver longe de Jesus, eu vou falar, e a maneira que eu falar, a maneira como eu me expressar, vai, em algum momento, dizer assim: olha, você era crente, você era cristão, você era de Jesus. E isso vai me levar, então, na minha consciência, vai me convidar a voltar. E Pedro, a palavra diz que Pedro, ali depois que os três reconheceram, Pedro, então, ele disse que não conhecia, que em algum momento a palavra diz que ele praguejava e jurava que não conheço tal homem. A partir daquele momento, quando Pedro ele negou pela última vez, o galo cantou, ele lembrou das palavras de Jesus. A irmã White, no livro O Desejado de Todas as Nações, ela ela comenta que Pedro, no momento que ele chorou amargamente, é porque Pedro ele saiu daquele lugar e ele foi às pressas e correndo até o Getsemane, e no lugar onde Jesus havia suado gotas de sangue, Pedro caiu por terra naquele lugar, chorando amargamente, pedindo perdão, e ali foi o lugar onde ele teve um encontro pessoal, verdadeiro, onde ele se entregou de fato, de verdade para Jesus, reconhecendo que foi ali que Jesus pediu que ele ficasse horas vigiando e ele não vigiou. Foi ali que, no momento mais importante que Jesus precisava dele, ele também ele dormiu ao invés de estar acordado. E quando precisou que ele testemunhasse e dissesse realmente eu conheço, também ali ele estava fraco e ele também ele o negou. Então o que levou Pedro a negar Jesus entre o povo em Jerusalém foi o fato dele não ter ficado acordado. A irmã White, no Desejado, ela diz o seguinte: houvesse Pedro passado horas em vigília, orando e vigiando, ele não teria negado o seu mestre no momento que tanto necessitava. Então, o que levou Pedro a negar Jesus foi porque ele não passou horas em vigília. O que levou Pedro, então, a negar para aquelas pessoas é porque ele havia dormido. A irmã White ela diz que nessa geração haverá aqueles que, sabendo da necessidade de vigiar e orar, e estão dormindo, cometerão o mesmo erro de Pedro, porque no final irão negar Jesus. O áudio sumiu aí. Conexão caiu, será?
Já está de volta aí? Pode deixar tocar o hino. Já voltou, né? Pronto. Sim. Eu sei lá, dei um piti aqui, mas só concluindo. Então, amigos, como eu disse, foi o fato dele ter dormido, quando deveria estar acordado e vigilante, que ele negou Jesus. A irmã White, ela comenta que há uma geração que irão cometer o mesmo erro que Pedro. Nos momentos que deveria estar em vigília e oração, eles estarão dormindo. E no momento difícil da história dessa terra, eles negarão Jesus. Isso quer dizer que a nossa vida, quando eu disse que a melhor expressão que eu gosto do significado da palavra vigília, a melhor expressão é aquela expressão que diz que pessoas que estão sempre acordadas. Então, eu e você, eu e tu, nós, precisamos viver dessa forma, sempre acordados, sabe? Em prontidão, em vigília. Não propriamente quando a igreja pede para se reunirem ali para estarem numa vigília, não, mas sempre em vigília. O fato de estarmos no culto aqui pela manhã, isso é uma vigília. O fato da gente ter esse momento com Deus é uma vigília. O fato da gente passar o dia em oração é uma vigília. O fato da gente ter horas, sabe, de qualidade com Deus também é uma forma da gente estar em vigília. Porque fora disso, longe disso, o resultado vai ser negação. E quando o Senhor Jesus ele aparecer nas nuvens dos céus, e nos momentos mais difíceis da história deste mundo, muitos eles irão fugir, muitos irão negar. Por quê? Porque eles não passaram horas em vigília. Então, que o Senhor nos abençoe e que continuemos em vigília e que melhoremos, então, a nossa vida com Deus, a nossa vida de vigilância. E que, de fato, possamos, naquele dia, quando o Senhor, ele quando for necessário, a gente testemunhar, que a gente possa, sabe, estar prontos. Não porque a gente estava dormindo, mas porque estávamos acordados. Ah, você andava com Jesus? Sim, eu andava, não. Eu ando com ele. Ah, você é um dos tais? Exatamente. Eu sou um dele. Ah, você vai morrer. E o que importa se eu morrer? A minha vida está com ele. Sabe o resultado de Pedro? Quando foram matar, Pedro agora era uma nova criatura. Correu, chorou amargamente, correu e chorou lá no Getsemane, se converteu, teve uma, uma, uma intimidade mais íntima com Cristo e na hora de ser crucificado, olha, não tem medo não, tá? E não precisa colocar fogo pelas costas, não. Pode colocar fogo aqui pela frente. E outra, me crucificar como meu mestre? Não, não sou digno, não. Eu não sou digno. Então, por favor, pode me crucificar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Então, a morte para ele não era mais problema, porque a sua vida estava em Cristo. Ele estava escondido em Cristo. Que Deus abençoe. Abençoe você, Leia, que para mim é um exemplo, tá? De mulher, de vida com Deus. Que Deus continue te abençoando, te usando. E você, eu sei que você passa horas e horas com Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. A você, Juliano, pela sua dedicação, pelo conhecimento. Se você tem conhecimento é porque você busca. O resultado é, alguns falam assim, ah, mas eu queria ser igual tal pessoa, mas paga o preço de tal pessoa. Passa horas estudando, busca, pesquisa, faça isso. Andressa também, uma mulher de Deus. Então, todos nós possamos viver isso diariamente. Que Deus nos use, nos abençoe e que possamos viver essa vida acordado, preparado, aguardando a volta de Jesus. Deus nos abençoe, um ótimo dia para todos e que possamos estar prontos a cada instante para encontrar com o nosso Mestre Jesus. Amém? Louvado seja Deus.
já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Quando a minha vida corre perigo, não existe mais solução. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Quero então dizer e gritar bem alto pra quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor, Ele cuida de mim. Seu amor é maior que esse mundo atroz. Ele é Jesus. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em meio à aflição, eu posso então voltar a ver. Amém. Louvado seja Deus pela música. Mais uma vez, obrigado, Juliano, pela bela canção que escolheu. Faremos então. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome por ter nos abençoado, ter nos escolhido, e hoje estamos na tua presença, meditando na tua palavra, e entendemos, Senhor, que há uma necessidade de estarmos acordados, vigilantes, preparados, para que nas horas, nos momentos, quando for necessário, que possamos não negar, mas que possamos confessar que Jesus é Senhor, que Ele é o Senhor da nossa vida.
Que nada neste mundo, nada nesta vida venha tirar essa nossa convicção, que nada venha apagar essa chama que arde em nosso ser, e que nem mesmo a morte possa nos afastar ou fazer negar nossa vida contigo. Abençoe a vida de cada um, abençoe a vida de cada adorador nesta manhã, e que possamos preparados viver diariamente, acordados, vigilantes, e nos preparando para encontrar com Jesus na sua breve volta. Oramos agradecidos, nos dê um dia na tua presença, abençoe nossa família, em nome de Jesus, amém. Amém. Abraço.